Há centenas de anos, a humanidade esgotou os recursos naturais da Terra, levando a sociedade ao caos e à guerra. Os melhores cientistas do mundo assumiram a missão de salvar o que restava da civilização e criaram orquídeas geneticamente modificadas que se tornaram a nova fonte de energia. No entanto, os conflitos continuaram, e então os cientistas criaram a transformação. Ao completar 16 anos, cada pessoa passa por uma operação que a transforma em sua versão mais perfeita. Esses transformados são chamados de perfeitos, e vivendo felizes na cidade, evitam conflitos. Já aqueles que ainda não passaram pelo procedimento são chamados de feios e permanecem nos alojamentos. Em Feiolândia, Riley mal pode esperar para se tornar uma perfeita e constantemente usa um aplicativo no espelho para ver como ficará após a transformação. Seu melhor amigo é Pérez e desde pequenos eles se chamam de Nariz e Vesgo. Às vezes, eles vão até a ponte durante o toque de recolher e usam óculos especiais para ver os perfeitos festejando na cidade. Kelly fará 16 anos em 3 meses, mas Pérez é mais velho e fará sua operação amanhã. Eles têm cicatrizes combinando nas mãos e prometem não deixá-las serem removidas pelos médicos quando virarem perfeitos. Nesse momento, um drone de patrulha aparece e eles correm de volta para seus dormitórios. No dia seguinte, durante uma assembleia, Telly ouve outros alunos comentando sobre a Fumaça, um lugar escondido fora da cidade liderado por um homem chamado David. Dizem que muitas pessoas fogem para lá, mas a maioria dos alunos não acredita que o lugar realmente exista. Nesse momento, um holograma do governador Cobble aparece e faz um discurso sobre a importância de ser perfeito. Em seguida, todos os que completaram 16 anos são chamados e Tally se despede de Pérez, pedindo que ele a encontre na ponte dentro de um mês. À noite, Tally assiste aos fogos de artifício sobre a cidade e se lembra do dia em que conheceu Pérez. Seus pais haviam acabado de deixá-la nos dormitórios e Pérez estava logo atrás dela na fila. Eles trocaram apelidos e logo se tornaram melhores amigos. Um dia, Pérez cortou a mão sem querer ao pegar algo de Telly e ela fez uma cicatriz igual para que combinassem. Eles prometeram ser amigos para sempre. Dias se passam e Telly continua sua rotina de ir às aulas e se olhar no espelho. Ela sempre verifica seu anel de interface, mas não há mensagens de Pérez. Após um mês, Telly usa o anel para hackear a janela e sai, deixando-o para trás por ter um rastreador. Ela se esgueira até a ponte, mas Pérez não apareceu. Preocupada, usa uma corda para escalar a ponte e se move perigosamente por baixo dela até chegar à cidade. Ela se esconde atrás das plantas e quando um dos festeiros deixa cair uma máscara, Telly a pega e coloca. A máscara projeta um holograma que faz parecer que Telly está usando um vestido elegante, permitindo que ela entre na festa. Ela fica maravilhada com a decoração e eventualmente encontra Pérez. Ele está completamente diferente e não a reconhece. Telly tira a máscara e pergunta por que ele não foi à ponte. Pérez explica que as coisas mudaram e que ele não sabe mais como se conectar com ela. Telly não acredita no que houve e percebe o quanto ele realmente mudou ao notar que sua cicatriz foi removida. Nesse momento, o sistema de segurança detecta sua presença e Telly precisa fugir dos guardas. Ela se vê presa em uma varanda e rouba uma jaqueta de salto com cordas elásticas, pulando para escapar. A queda é longa, mas a jaqueta faz com que ela aterrisse suavemente. Então Telly sai da cidade escalando por baixo da ponte novamente, mas acaba chutando uma pedra na água, chamando a atenção de um drone que vem para prendê-la. De repente, sua colega Shay aparece e pede que Telly suba em seu hoverboard para que possam fugir. O drone as persegue, mas Shay é rápida e consegue despistá-lo fazendo várias manobras radicais na floresta. Para agradecer, Telly invade a cozinha e rouba alguns lanches. As duas começam a se aproximar, compartilhando experiências e falando sobre como é difícil ver todos os amigos se transformarem aos 16 anos enquanto elas ficam para trás. Descobrem que têm o mesmo aniversário e ficam animadas em ter uma amiga para passar pela transformação. No dia seguinte, Shay traz um segundo hoverboard e tenta ensinar Telly a usá-lo, mas ela cai na primeira tentativa. Na escola, Tally fica surpresa ao ver algumas garotas devolvendo um livro para Shay, pois esses livros não são mais comuns. Elas ficam impressionadas com as descrições do livro sobre sobrevivência na natureza e se perguntam se é assim que é o lugar chamado A Fumaça. Telly pega o livro emprestado, enquanto as outras garotas a chamam de corajosa pelo que fez na noite anterior, o que a deixa irritada, pois significa que Shay contou a todos. Ela teme que possam puni-la negando sua operação, mas Shay garante que o sistema quer que todos sejam perfeitos. Com o tempo, Telly lê o livro, mas continua sonhando com a transformação. Shay continua ensinando Telly a andar de hoverboard. E em troca, Telly usa seu anel para hackear e conseguir comida extra. Telly também mostra seus designs de como gostaria de ficar depois da operação, mas Shay não tem uma conta e, na verdade, nem está animada para se transformar. Eventualmente, Telly aprende a voar bem com o hoverboard e as duas começam a usar rampas radicais para se divertir. Quando Telly devolve o livro para Shay, ela comenta que adoraria ver a natureza descrita nas páginas e Shay diz que talvez não seja tão ruim não passar pela transformação. Mas Telly acha essa ideia absurda. De repente, Shay menciona a fumaça e leva Telly até a borda da floresta.
Deixando seus anéis de rastreamento em alguns galhos, elas atravessam a fronteira voando sobre o rio com os hoverboards. Logo, chegam às ruínas de uma antiga cidade, e Shay mostra a Telly objetos antigos como montanhas russas. Depois, leva a Telly para um prédio abandonado, e revela que a fumaça é real, e que David chegará em breve. Shay, que decidiu não fazer a operação, partirá naquela noite e quer que Telly vá com ela. No entanto, Telly recusa, dizendo que não quer liberdade, ela quer ser perfeita. Chateada, Shay dá a Telly as instruções para chegar à fumaça caso ela mude de ideia e a abraça antes de partir no hoverboard, seguindo o sinal da fogueira de David em outro prédio. No dia seguinte é o aniversário de Telly, então ela vai à clínica para a operação, mas todos são chamados, menos ela. Em seguida, um guarda leva em uma aeronave para ver a Dra. Cable, que revela que Shay está desaparecida. Telly afirma não saber de nada, mas Cable monitora suas reações em uma tela que indica que ela está mentindo. Cable conta a Telly que Shay está em perigo porque David a manipulou e é conhecido por manter pessoas contra sua vontade. Quando Tali insiste que não sabe de nada, Cable a manda de volta ao dormitório sem a cirurgia. Naquela noite, Tali ouve um barulho e fica surpresa ao ver Paris na janela. Tali explica o que aconteceu e Paris acha que ela deveria contar a Cable o que sabe para que eles possam finalmente ficar juntos. No dia seguinte, Tali é levada novamente para ver Cable, que lhe diz que David está desenvolvendo uma arma para atacar a cidade e precisa que ela se infiltre na fumaça. Tali concorda em ajudar e Cable promete que, se ela tiver sucesso, receberá a cirurgia. Ela também entrega a Telly um colar que pisca diante de seus olhos e deve ser ativado assim que ela encontrar a localização da arma. Depois, Telly segue as instruções de Shay e percorre a antiga montanha-russa por alguns quilômetros. Eventualmente, encontra um vão e cai na floresta, mas é contida por um campo de força. Ali, ela encontra trilhos de trem abandonados, que precisa seguir para encontrar a fumaça. Nos dias seguintes, Tali sobrevive na natureza como aprendeu no livro e passa a admirar a beleza natural como nunca antes. Ela até escala uma montanha. Os trilhos do trem têm uma grande lacuna em um abismo, então Tali usa o hoverboard novamente e faz um salto arriscado, mas o aparelho se desliga. Ela começa a cair rapidamente, mas antes de atingir o chão, o hoverboard se reativa e ela chega ao outro lado do abismo. Agora, ela precisa esperar em um campo de flores, como diziam as instruções. Enquanto isso, Cable traz Paris para seu escritório, revelando que ele foi até o dormitório de Telly na outra noite porque ela o havia pedido. Paris admite que gostou de estar na cidade, sentindo como se sua mente estivesse mais clara novamente. Então Cable anuncia que alguns poucos foram escolhidos para um novo procedimento, e Paris concorda em entrar na máquina de cirurgia para ganhar aprimoramentos corporais. Naquela noite, Telly acorda tossindo por causa de fumaça e descobre que o campo ao redor está em chamas. Sem saber o que fazer, um misterioso homem aparece e a resgata. Esse homem é David, que começa a escanear Tali e seus pertences em busca de rastreadores. Ele encontra um dentro do hoverboard e o remove, mas seu scanner não reage ao colar. Ao mesmo tempo, os homens de Cable recebem um alerta sobre o rastreador removido e ela envia equipes para investigar a área. Na manhã seguinte, David e Telly chegam a um posto avançado da fumaça, onde Telly reencontra sua amiga. Shay fica muito animada em vê-la, mas Croy desconfia de suas intenções. O grupo acampa para a noite e Shay pergunta sobre o colar. Telly finge que foi um presente de Paris. Telly fica surpresa ao ver Shay feliz, apesar do que Cable disse, e tenta expressar suas preocupações, fazendo Shay pensar que Telly veio para convencê-la a voltar. Uma discussão começa, e Telly decide dar uma chance à fumaça. No dia seguinte, Telly descobre que a fumaça provoca incêndios intencionalmente para queimar as orquídeas, pois são tóxicas e destroem tudo ao seu redor. Telly não acredita e diz que as orquídeas foram a solução limpa para a energia, mas David explica que isso é uma mentira do governo e que as flores estão transformando o planeta em um deserto. Ele quer levar Tali em uma missão para provar isso, e Croy protesta, mas Shay garante que ela é confiável. O grupo usa um antigo helicóptero, que adaptaram com painéis solares, para um voo. Agora Telly pode ver a área onde as orquídeas cresciam, que agora é apenas deserto. Usando um lança-chamas, Shay queima o máximo de orquídeas possível. Nesse momento, o tablet de Croy detecta alguém se aproximando, e Dave abaixa o helicóptero para se esconder na fumaça. O movimento solta a corda que segurava Shay, e ela cai. Os batedores de Cable se aproximam rapidamente, então Telly amarra uma bolsa na ponta da corda para aumentar o peso e a joga para baixo antes de descer para ajudar Shay. O helicóptero começa a perder altitude enquanto Telly procura por Shay entre as chamas. Felizmente, ela a encontra, e quando um batedor tenta se aproximar, Telly agarra a bolsa em chamas e a lança contra ele. As meninas seguram-se na corda e o helicóptero decola bem antes que outro batedor consiga saltar também. Após o pouso do grupo, Croy aponta que os batedores só poderiam tê-los encontrado por causa de Telly.
Mas Shay a defende, e David acredita que qualquer pessoa disposta a arriscar a vida pela fumaça merece uma chance. O grupo acampa para a noite, mas Telly não consegue dormir, pensando em como Cable a ensinou a manipular os rebeldes. Ela sai para dar uma volta e encontra David se banhando no rio. Com vergonha, ela volta para a barraca. No dia seguinte, Telly é vendada e finalmente levada à fumaça, onde uma comunidade inteira prospera em meio à natureza. Telly acha o trabalho mais duro que na cidade, mas admite que a comida é mais saborosa quando você mesmo a cultiva. Até as pessoas mais velhas trabalham, e não há dinheiro, então os bens são compartilhados ou trocados. O mais importante é que todos estão lá por escolha própria. Os trilhos de trem são reciclados para fazer ferramentas, mas eles não fabricam armas, pois são pacifistas. Em uma tarde, Telly encontra uma porta estranha e tenta espiar o que há dentro, mas Croy a pega no flagra e a manda embora. Telly começa a usar ferramentas para ajudar na recuperação dos trilhos, experimenta comida apimentada pela primeira vez e participa das danças ao redor da fogueira. Algum tempo depois, David ensina Telly a usar uma besta de caça, e eles aproveitam o tempo juntos. Após algumas tentativas, ela finalmente acerta o alvo de prática. No caminho de volta, David explica que nunca viu a cidade, pois nasceu na natureza e cresceu com sua família. Telly fica chocada ao ouvir isso, já que ela mal conhecia seus próprios pais. David então lhe dá um par de luvas como presente. Nesse momento, um membro da fumaça retorna da queima de orquídeas com um ferimento, dizendo que os batedores ainda estão por perto e que eles parecem mais rápidos e fortes do que o normal. Mais tarde, Shay nota as luvas de Telly e aponta que isso é algo importante. Objetos têm diferentes valores ali, e David fez aquelas luvas, então dá-las a Telly significa que ele gosta dela. Shay diz a Telly que está na hora de tomar uma decisão e parar de brincar com eles. Na próxima caminhada com David, Telly menciona que ouviu rumores sobre uma arma para destruir a cidade. David a leva então para uma casa distante do acampamento. Lá, Telly conhece os pais de David, Oz e Maddie, que guardam todos os livros. Eles eram cirurgiões cosméticos do governo e começaram a desconfiar de alguns testes. Ao investigar, descobriram que as mudanças físicas eram apenas uma fachada para esconder o fato de que as pessoas também tinham um cérebro alterado. Tornar-se perfeito significava ficar mais lento e tolo, sob uma falsa sensação de felicidade para facilitar o controle estatal. Além disso, a operação já causou a morte de várias pessoas, fato que foi encoberto. Quando Cable percebeu que Oz e Maddie sabiam da verdade, ela roubou toda a pesquisa deles. Funcionários do governo, como os médicos, recebiam uma cura para poderem pensar claramente enquanto trabalhavam. Assim, os pais de David escolheram fugir da cidade e envelhecer normalmente na floresta. Eles tentam recriar a cura, mas ainda falta um componente sintético, então eles só possuem um soro básico. Essa é a suposta arma que poderia destruir a cidade. Depois da conversa, Telly joga seu colar no fogo, escolhendo ficar na fumaça. Ela tenta confessar a David que fez coisas terríveis, mas ele não se importa, dizendo que ela é uma nova pessoa agora. Os dois se beijam perto da fogueira. Na manhã seguinte, o colar emite uma faísca, e aeronaves da cidade chegam à fumaça e abrem fogo. Todos começam a correr, e os batedores perseguem os rebeldes, caindo nas armadilhas como redes e troncos. Infelizmente, eles são muito fortes e rápidos, então as armadilhas não são suficientes para detê-los. Logo, os batedores estão derrubando e capturando cada rebelde no caminho, incluindo Shay. Telly consegue encontrar um esconderijo com David, que quer sair para ajudar, mas ela o impede, já que eles são fortes demais para ele enfrentar sozinho. A dupla se esgueira até o local onde estão reunindo todos os prisioneiros, e Telly fica devastada ao descobrir que Perry se tornou um dos batedores. Ao mesmo tempo, Oz e Maddie são capturados. Cable aparece e exige saber onde David está. Os pais se recusam a falar, então Cable ordena que Perry mate Oz. David e Telly correm para impedir, mas é tarde demais. Cable então revela a todos que Telly trabalhou para ela, o que faz com que os membros da fumaça fiquem com raiva dela. Enquanto todos estão distraídos, Maddie esconde o soro no bolso de David. Cable anuncia que todos vão receber a cirurgia, então Telly corre para o depósito de suprimentos e inicia um incêndio. Ela também pega uma besta e escapa pela janela enquanto um batedor tenta entrar. De repente, o fogo causa uma explosão, jogando o batedor para longe e permitindo que David fuja. Um batedor o persegue, mas Telly o impede com uma flecha. Perry quer juntar-se à perseguição, mas Cable anuncia que estão indo embora. Alguns batedores destroem a pesquisa de Maddie e incendeiam a área, enquanto os outros empurram os prisioneiros para dentro da aeronave. Após a partida, David reúne alguns suprimentos para uma missão de resgate. Telly tenta se aproximar dele, mas ele a ataca com uma faca, parando no último instante para não machucá-la. Ela quer ajudá-lo a resgatar os outros, e ele a lembra de que não confia mais nela. Telly então explica que ele precisa dela, pois nunca esteve na cidade. Algum tempo depois, na cidade, Telly se aproxima dos estudantes que leram o livro de Shay e os apresenta a David. Para provar que a fumaça é real, Telly pede emprestado um anel de interface deles e pede que eles reúnam vários jovens para criar uma distração. Logo, um grupo de adolescentes escreve:
A fumaça vive no céu usando seus hoverboards. Enquanto isso, David e Telly esperam que a aeronave deixe a clínica e entram nela também usando hoverboards. Eles entram pelo túnel da aeronave e pousam em segurança graças aos coletes de bungee. Eles se movem com cautela e Telly usa o anel para tentar abrir uma tranca, mas eles descobrem que não estão apenas na cozinha e o anel não funciona. De repente, a porta é aberta por um perfeito. E David imediatamente começa a lutar com ele. Eles trocam alguns golpes antes de David dominá-lo e segurá-lo contra a parede. Então, Telly pega o anel dele, David o joga no corredor e Telly tranca a porta. Com o alarme tocando, a dupla encontra a cela e usa o anel para libertar todos. Telly percebe que Shay não está por perto e Croy revela que ela já recebeu a cirurgia. Enquanto a maioria do grupo escapa, David, Telly e Mad vão à procura de Shay, mas quando chegam ao laboratório é tarde demais. Shay já foi transformada em perfeita. Telly chora e pede desculpas, mas Shay jura que ama sua nova aparência. Nesse momento, Cable e Paris aparecem e forçam o trio a entrar na máquina para finalmente fazerem a cirurgia. A operação começa, mas antes que as agulhas comecem a cortar, o helicóptero da fumaça aparece do lado de fora, e Croy dispara o lança-chamas. Cable e Paris são forçados a fugir e as máquinas são danificadas. Assim, o sistema falha e a operação é interrompida. O trio sai e Telly segura Shay, enquanto Mad pega o componente que precisava de um armário. O grupo corre para o telhado e encontra Paris, então Telly tenta fazê-lo lembrar quem ele é, usando seus apelidos e mencionando como o pedaço de vidro deu a ele sua cicatriz. Mais uma vez, Paris toca suavemente o rosto de Telly e David acha que é um ataque, então ele investe contra Paris e começa uma luta. Paris é muito forte e começa a dominar David, mas antes que possa machucá-lo fatalmente, Telly usa um hoverboard para se mover rápido e derruba Paris, fazendo-o cair na borda. Por um instante ele se segura e diz o apelido dela antes de cair em uma cachoeira. Depois, o grupo foge em hoverboards e vê outros adolescentes fazendo os drones se chocarem uns contra os outros no céu. Eles se escondem na cidade abandonada e Mad pega o soro do bolso de David para terminar de misturar a cura. Contudo, ela não tem certeza se funcionará ou se trará efeitos colaterais graves para o cérebro. Shay não quer tomar a cura, e Mad se recusa a forçar alguém a tomá-la. Então Telly se oferece como cobaia. Ela se entregará para ser operada e tomará a cura depois, prometendo deixar um sinal para que eles saibam se funcionou. O avião e Cable estão chegando, então, depois de uma despedida final, o grupo foge enquanto Telly permite que os batedores aprendam. Algum tempo depois, Telly se torna a perfeita ideal, morando em um apartamento luxuoso. Ela jura que ama sua nova vida, mas a cicatriz em sua mão revela que ela ainda é ela mesma, fingindo ser uma espiã. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.